Olá, senhoras e senhores, bem-vindos para mais um Criativo Cast. Hoje estamos com um convidado super especial que vai falar com a gente um pouquinho sobre a chama interna, falar um pouco da motivação, do propósito de vida. Aliás, Criativo Cast já está embutido no nome, que só falamos da indústria criativa, da indústria criativa, da economia criativa. E sem a chama interna não há como ter indústria criativa, imagino eu, isso que a gente vai falar. Então, estamos aqui com o Roberto Tranjan. Ele é empresário, autor, educador, congressista, errei, pode ser, congressista, palestrante, enfim, múltiplos títulos, um cara completo que vai dividir um pouco essa experiência dele com a gente para poder inspirar. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Nelson. Só assim, em vez de um cara completo, um sujeito inacabado. Sujeito inacabado. Trabalho em progresso. Sempre em acabamento. É isso sempre aí. Em polimento. Obrigado, viu? Você Muito gastar obrigado. Esse tempo com a gente, dividir um pouco dessa sua experiência. Vamos falar um pouco dos seus livros. Eu acho que é extremamente inspirador. Agradeço o convite. O que você tem a dizer. Vamos começar falando do seu livro, antes da gente progredir aí. Deixa eu dar uma olhada na capa dele. Aí o velho menino. Esse foi o último livro lançado. Você tem 6 livros, é isso? Quantos livros 7. Você tem? Esse é o 7. Tem outro muito conhecido que é o Metanoia, que é um nome muito marcante, pouco usual, marcante, né? Forte e muito conhecido. E esse agora o mais recente, então o último. O Velho e o Menino, instigante descoberta do propósito, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Todos os seus livros têm esse caminho, falando do propósito, ou cada um tem uma vertente diferente? Metanoia fala de mudança de modelo mental. Legal. Que é o conceito da palavra metanoia. Devir, que é o penúltimo, fala do vir a ser. Todos nós somos uma promessa de evolução. Legal. Então, todos nós somos um vir a ser. Rico de verdade é um outro que trata de como é que a gente consegue uma riqueza que seja de verdade. Porque, às vezes, tem uma riqueza que a gente persegue que não é a verdadeira riqueza. Então, tem uma riqueza que é de verdade. Como é que a gente faz para E quando você fala de riqueza, eu imagino que não seja só monetária. Riqueza de abundância, de vida, de saúde. Riqueza emocional, mental, espiritual. Essas são as riquezas de verdade, além da material. Essa além não da material. Excluída, não. Sem a econômica dúvida. Faz parte dessa história. Eu acho que as pessoas, às vezes, acabam buscando a econômica à frente, né? E eu vi um pouco que não deveria ser o foco. Exatamente. Ela vem como consequência, digamos assim. Ela vem como consequência. Quando ela é o propósito, aí sim. Então aí você erra na medida. Mas quando ela é consequência de um bom propósito, ela é muito bem-vinda. E o cara, para ele achar esse propósito de vida, é uma coisa que você vê em diferentes classes sociais, ou seja, o rico tem mais propósito que o pobre, ou não tem nada a ver? Às vezes o cara, independente da classe social, estudo, o cara que nasce. Isso é uma coisa que está dentro dele, independente de onde ele nasceu. Olha, não tem nada a ver com classe social mesmo, né? Tá. Agora tem a ver com modelo mental, sim, viu? A gente falava de modelo mental, metanoia, tem aí... E quando eu chego nesse livro, depois de 30 anos mexendo com isso, aí eu falo, agora está na hora de eu falar de propósito para valer. Isso já está presente em todas as outras obras, mas esse é o que eu vou no ponto. Entendi. Porque existe um modelo mental de destino. Tudo está traçado, tudo está determinado. Então, Maktub, quer dizer, as coisas estão prontas. Mas você não acredita nisso? Não, justamente esse é o modelo mental que não importa se o sujeito é rico ou pobre, ele não dá certo. Entendi. E tem o modelo mental de desígnio. É diferente. As duas palavras vêm do mesmo verbo, que é o verbo determinar. Mas destino é tudo está determinado. Desígnio é tudo está para a determinar. Quer dizer, no desígnio eu vou ver o que eu faço depois que as coisas acontecem. No desígnio eu já faço hoje alguma coisa para que as coisas aconteçam. Mas quando o cara está fazendo essa coisa hoje, ele não sabe se, entre aspas, vai dar certo. É alguma coisa interna, uma voz interna que fala para ele que esse é o caminho. Tem uma frase no meu livro que diz: convicção é não ter certeza. Você sabe que é aquilo que você tem que fazer, mas você não tem certeza. A gente não tem controle de nada, certeza de nada. Mas algo te diz dentro de você que é aquilo que você tem que fazer. Esse algo é uma vocação. Né? Agora nós vamos falar de chama, propósito. A vocação precisa ser descoberta. Quando a vocação interna se une com uma convocação externa,
o resultado disso é convicção. Interessante. Então tem algo dentro de mim que pulsa, é essa chama que você falava logo no início. Tem algo fora de mim que precisa ser feito. E a hora que eu consigo fazer essa conexão, o resultado disso é convicção. É quando eu não tenho mais dúvida de que é isso que eu tenho que fazer. Nasci para isso. Entendi. Isso é convicção. Então, isso não significa que você vai ter certeza. Você não tem certeza. Nunca vai ter certeza. Mesmo Nunca que você tenha a convicção de alguma coisa, a certeza ainda ela é... Convicção é não ter certezas. Mas você sabe que é aquilo que você tem que fazer. E não necessariamente o cara que tem convicção ou que ele tem um propósito no começo da vida é o mesmo propósito pro resto da vida? Ou esse propósito pode ser shift, pode mudar? Deixa eu falar uma coisa importante, Nelson, para quem nos assiste aqui. Eu acho que é fundamental compreender, porque quando a gente fala em propósito e eu trago uma imagem de alvo e de seta, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de quem pensa nisso é que propósito é o alvo. Certo. O lugar de chegada, aonde eu devo chegar. Aonde você quer chegar. Às vezes nós chamamos isso de sonho também, aonde eu quero chegar, um sonho, um propósito. Mas a gente precisa ajustar isso. O propósito é tanto o alvo quanto a seta. Para onde você vai? Quando você fala seta, é a direção. A seta é a direção. Certo. Então, o propósito é essa junção de seta e alvo. Então, eu preciso do descobrir meu alvo, eu preciso direcionar minha seta. E esse exercício de ajustar alvo e refinar o sentido da seta é para o resto da vida. Então, a gente tem um propósito, mas esse propósito precisa ser ajustado, refinado, polido. Esse é um exercício para o resto da vida. Agora, eu tenho uma direção. Né? Porque não ter o propósito, e aí a gente fala, nós estávamos falando de criatividade, que é um dos temas, é que nem mangueira furada no jardim. A água sai por todos os furos e quando ela chega lá onde ela tem que chegar, fraquinha. Ela chega fraquinha. O propósito é você ter um foco muito claro. Né? A criatividade é isso, é uma junção de inteligências, energia e foco. Entendi. Você precisa isso tudo. Então, alvo e seta, eu acho que gera metáfora bacana. Tudo que você fala assim conceitual, eu tento aplicar à minha vida, né? Para ver se eu consigo exemplificar, digamos assim. Muito cedo na minha vida eu sabia daquilo que eu queria no que diz respeito a mexer com vídeo, queria ser diretor, mas nunca pude imaginar, ou seja, as experiências que eu tive nos últimos, 20 anos ou 18 anos depois que eu me formei, os caminhos que eles foram tomando, né? Então eu tive a oportunidade de rodar o mundo, em turnê com cantor, depois eu fui fazer programa de televisão, agora eu tô aqui no Creativo Cast, tô me divertindo muito. Enfim, eu acho que essa é a seta, ou seja, o caminho eu sabia, eu queria mexer com vídeo, uma coisa meio abrangente, eu não tenho um ponto direto. Mas foi uma montanha russa e continua sendo, né? Eu não cheguei lá ainda. Isso faz parte do propósito. É isso que você está falando, é isso mesmo. Você vê que você tinha um alvo, tinha alguma coisa, fala que você, de certa maneira, busca. Você tem a tua seta, o sentido dela, e você vai... E vai adaptando ao decorrer da sua vida isso. as decisões que você vai tomando naquele momento. Porque a vida é decisões. Né? É isso aí, escolhas e decisões. Escolhas e decisões. E os cenários vão mudando e você vai fazendo ajustes. Hoje você tem uma tecnologia que é muito presente nas inovações, então você precisa dela, coisa que você não tinha nessa intensidade há 10 ou 15 anos atrás. E a gente não consegue nem imaginar o poder que ela vai ter daqui 10, 15 Sem anos dúvida. Futuros. Né? Interessante você falar de tecnologia, porque eu tenho na minha mente se isso é bom ou ruim para o propósito. Porque eu vejo que quando a gente não tinha essa abundância de atenção, porque a gente toda hora a gente está pondo atenção nos dispositivos móveis, computador, etc. e tal. As pessoas eram mais focadas, ou seja, tinham um propósito mais delineado, e agora com essa abundância de informação e distrações, se é que podemos chamar, rapidamente as pessoas trocam um pouco. Eu que estava indo por aqui, mas de repente acho que meu caminho é por ali. Porque alguém postou e alguém que ele gosta e que ele está influenciado por essa pessoa falou que o caminho é diferente. Você acha que a tecnologia ajuda ou atrapalha? Vou te falar duas coisas, Nel, sobre isso. Primeiro, essa montanha de informações ela é muito boa para quem tem propósito e muito ruim para quem não tem propósito. Interessante. Porque para quem tem propósito tem um filtro. O propósito, de certa maneira, fala é por aqui que... Quer dizer, selecione. Entendi. Tire o que é o joio e o que é o trigo e fique com o trigo. Entendi. Quem tem propósito. Quem não tem vai ficar mais perdido ainda. Vai desenvolver um olhar biruta. Sabe o biruta? Bate o vento, Entendi. A biruta de aeroporto. Vai para tudo que é lá. Aonde o vento estiver mais forte? Onde soprar o vento ele vai e não chega em lugar nenhum. Mas eu queria falar uma segunda coisa sobre isso. A pessoa não é criativa
porque ela está no celular o tempo todo, passando informações e passando de uma maneira muito, muito rápida e muito breve. A criatividade não vai acontecer quando ela estiver conectada com o celular. Vai acontecer quando ela não está conectada com o celular. Interessante. Né? O que não significa que ela precisa ficar desconectada do celular, não. Ela isso é muito parecido com a leitura do livro, a leitura criativa. Quem lê meu livro Velho Menino tem o texto. Mas o mais importante é o que não está escrito aqui e que o leitor lê. Que é? Que não está no livro, mas ele lê. É a leitura que ele faz dele mesmo. A criatividade está nas entrelinhas, não está nas linhas do livro. Interessante. Nas linhas está a minha criatividade de autor, mas a do leitor está no que não está escrito. Excelente. Então, se ele ficar o tempo todo no celular, ele vai ficar processando ideias dos outros, Sim. pensamentos dos outros, o que os outros já pensaram, mas não o que ele está pensando. Interessante. E criatividade é o que você está pensando, o que você está imaginando. Isso vai acontecer quando você desliga o celular. Não quando você liga. Então, ficar ligado o tempo todo, e isso começa a acontecer, né? Já está acontecendo. Eu vi já está acontecendo. Eu vim recentemente de Londres, agora uma viagem recente, e eu fiquei impressionado, todo mundo plugado, né? O tempo todo conectado. E eu pensei nisso, falei, bom, ele vai ter uma boa ideia quando ele desligar. Porque quando ele estiver ligado, ele está sendo induzido, conduzido, mas não é ele que está pensando, não é ele que está imaginando e não é ele que está criando. Ele está tratando de coisas já criadas, pensadas por alguém. Isso você tem toda razão e me preocupa um pouco, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas. Então significa que estão cada vez menos criativas. Sim, porque não dá tempo. Não dá tempo para criar. Entendi. Porque a criatividade é um momento de pausa. Entendi. Entendeu? Uma música, se ela não tiver pausa, ela é sirene. Ela é música porque ela tem pausa, ela tem intervalos. Então, mas tem pessoas que têm momentos de criatividade quando estão ouvindo música. Então ela não precisa estar teoricamente focada na criação. Ela pode estar fazendo outras coisas. Então ela pode, de certa maneira, só estar com aquele zumbi. Ela não está ouvindo música, né? Diria. Um heavy metal seria difícil, mas uma música clássica também seria inspiradora. Não sei. Pode ser que seja. Bom, cada um também tem o seu processo nesse sentido. Certo. Eu penso que o silêncio e o intervalo são musas inspiradoras. Interessante isso. São musas inspiradoras. É quando você se aquieta, quando você tem o espaço, aquele momento seu. Aquele momento seu, a sua musa se pronuncia. Entendi. Naquele momento. Porque se você está no meio do barulho, você pode estar criando alguma coisa, mas não sei se é de muito boa qualidade. Interessante. E a pessoa que está, às vezes, no silêncio, está criando ou está tentando achar o seu propósito e o negócio não flui? Porque isso já aconteceu comigo um tempo atrás. Eu, quando cheguei no Brasil, começo de 2015, final de 2014, sentei, fiquei no meu mundo quieto e tentando achar o caminho. E aí o americano chama de overthinking. Ou seja, a gente pensa muito e executa pouco. Que a gente deveria fazer o contrário um pouco da literatura que eu li. Ou seja, você deveria executar e ao decorrer do caminho você vai ajustando o que você está fazendo. Porque o overthinking também, de você ter muito tempo sem esse caos mental, com música e, enfim, desconectado, o excesso dele também pode ser prejudicial, né? É isso mesmo. Então, tem uma coisa assim curiosa, né? O Picasso tinha uma frase, né, Nelson? Assim, eu não procuro, eu encontro. Ótimo. Se você olhar o subtítulo do meu livro, ele diz assim, a instigante descoberta do propósito. Porque a proposta que eu faço no livro é que você vai descobrir, mas aí é muito ligado ao que você falou. Para você descobrir, você tem que dar o passo. Se você der o passo, o caminho se abre. Boa. Se você ficar parado, procurando, é o que você falou, né? Eu vou ficar aqui até a ideia aparecer, até a musa se pronunciar, pode esquecer, porque ela não vai se pronunciar. Tem que dar o passo. Tem que dar o passo para que as coisas aconteçam. É a seta e o alvo. E o seu livro, ele dá um pouco modelos mentais para achar o propósito? O que ele ajuda muito, Nelson, é o seguinte, ele dá um percurso a ser feito pelo leitor, ele sugere um caminho. Legal. E esse caminho é para você ir ampliando o campo de visão, porque o grande problema que às vezes a ideia não vem, não é? É porque o campo de visão está estreito.
Não tem lugar para ela. Imagina que você está à direita aqui, à esquerda aqui, a tua ideia está para lá da minha mão direita e para cá. Entendi. Ou seja, o campo de visão está estreito, então ela não aparece. A maior parte dos problemas que a gente não resolve, das ideias que a gente não tem, os desafios que a gente não atinge, é porque a solução está no ponto cego. Um lugar que a gente ainda não enxerga. Porque aquilo que a gente vê, a gente consegue lidar com aquilo. Você ou sabe, tenta, né? ou tenta. É exatamente isso, ou tenta. Mas se você não enxerga, você não tem o que fazer. Exato. Então a primeira coisa é ampliar o campo de visão. Excelente. Porque aí você, ampliando o campo de visão, aumenta as suas possibilidades. Entendi. Então ele vai ampliando o campo de visão. Eu vou dar um exemplo para você entender como é que o livro trata disso. A gente chama de desígnios, que é o assunto que nós já tratamos. Um modelo mental de desígnio. Então, assim, tem um desígnio que chama criador e criatura. Eu posso ter uma atitude de criador diante das coisas do mundo, eu posso ter uma atitude de criatura. A criatura está muito ligada àquele modelo mental de destino, ou seja, as coisas já estão prontas, está tudo definido, e eu me submeto àquilo. Quer dizer, eu não tenho muito o que fazer. Né? E se as coisas não estão dando certo, tem um culpado. E esse culpado está sempre do lado de fora. Então tem sempre um terceiro. Né? É uma vitimização, como também é conhecida. Então as coisas nunca dependem de mim. Quando dão errado, não dependem mesmo. E quando dá certo, também não depende. Então eu não me julgo nunca uma pessoa criadora. Então esse é um tipo de desenho que eu preciso trabalhar a cada dia. Como é que é a minha atitude diante dessa realidade? Eu tenho uma postura de criatura, aonde eu delego para terceiros a solução dos meus problemas, ou eu tenho uma atitude de criador, onde eu assumo a responsabilidade por eles. Boa. Isso vai ampliando o campo de visão. Né? Então, eu preciso me perceber como criatura ou como criador e manejar isso no dia a dia. Esse é um percurso, esse é um caminho que eu tenho que fazer. Mas é um trabalho diário, você pensa nisso? Esse é um trabalho diário. É um trabalho diário. É um trabalho diário. Tudo isso vai me ajudar a descobrir o propósito. Sim, mas você veja, eu não estou pensando nele, eu estou pensando o seguinte, eu estou agindo como criador ou como criatura. Boa. Porque criatura não tem propósito, ou pelo menos não tem bons propósitos. Criadores têm. Entendi. Aí eu vou para o segundo desígnio, só para dar um exemplo, porque são 5 desígnios ao todo, mas vamos falar dos que... O segundo o meu mundo é um mundo de falta ou é um mundo de farta? Boa. Tem gente que para empreender começa com o pé esquerdo, não com o pé direito. O que é que falta no mundo? Não, o que é que farta no mundo? Porque falta é uma visão de escassez. Farta é uma visão de abundância. Excelente. Se eu tiver uma visão muito de escassez, eu começo a olhar tudo que falta. Né? E se eu tiver um olhar de abundância, eu começo a olhar aquilo que farta. E se eu olho o que falta, é porque eu começo a perceber que falta também em mim. Se eu começo a pensar em farta, eu começo a perceber que farta também em mim. Para ficar mais claro, não ficar só um jogo de palavras, a matéria-prima do meu propósito é o desejo, que é a chama, é a maneira de nós denominarmos, a chama é o desejo. Essa chama ou esse desejo, às vezes, ele é confundido com uma carência, aquilo que me falta. Ele não é entendido como um desejo de verdade, que é aquilo que me farta. Você me apresentou, você falou, esse é um sujeito completo. Eu falei, não, completo não, inacabado, né? Porque é diferente você ser incompleto e ser inacabado. Incompleto é alguém carente, que precisa se preencher com alguma coisa. Precisa trazer alguma coisa de fora para se preencher. Entendi. Esse é o sujeito incompleto. É diferente do inacabado. Porque inacabado é aquele que já tem uma porção de coisa para oferecer, mas não está pronto. Ainda está construindo. Ainda está construindo. É isso aí. Quando você falou da tua trajetória, é um pouco isso, né? Total, você falou, para lá, para cá, então inacabado, mas está no caminho. Se Deus quiser. Tem bastante coisa para oferecer. Então, assim, nós somos inacabados, não somos incompletos. É isso aí. Né? Porque se eu me sentir incompleto, eu vou tentar me preencher com o que me falta. E aí eu vou ficar que nem um fantasma faminto, saindo por aí, tentando arrumar um monte de coisa que resolva o meu problema. E o que nós precisamos é ajudar os outros a resolverem os seus problemas com aquilo que nos farta. Não está aí a resposta do futuro, entre aspas, aquele cara que consegue identificar a maior quantidade de soluções para os problemas do mundo, não os problemas dele, é o cara que vai ter sucesso no futuro? Você acha que isso é
É uma frase que faz sentido? Mas é parcial, Nelson. Porque veja o seguinte, o terceiro, eu vou pular para o quarto desígnio, depois se tiver interesse eu volto para o terceiro que a gente passou. Mas o quarto desígnio é a conexão da chama com o chamado. E eu preciso fazer essa conexão da chama com o chamado. Se eu só olhar para fora e ver as coisas que o mundo precisa, e por sorte, eu digo por sorte, o mundo tem muitas necessidades, eu digo por sorte porque isso gera um mundo de oportunidades para a gente ajudar o mundo a ser melhor. Sim. Né? E os bons empreendedores, eles querem ajudar o mundo a ser melhor. Sim. Esses são os melhores empreendimentos que aparecem nos dias de hoje. Mas se eu faço isso sem antes reconhecer as minhas fartas, e vamos dar nome para minhas fartas, para as nossas fartas, as suas, as minhas e de quem nos assiste, as nossas fartas têm a ver com as nossas inteligências, tem a ver com o nosso talento, tem a ver com o nosso dom. Essas são as nossas fartas. Algumas já estão instaladas no nascimento e outras a gente vai desenvolvendo ao longo, mas a gente já tem um software bacana, bem bolado, já está dentro da gente. Aí esse software a gente dá um polimento, ajusta, acopla outro e vai ficando uma coisa interessante. E aí cada um é único para fazer a sua oferta de contribuição. E quando a gente faz essa oferta de contribuição conectada com o que o mundo precisa, então a chama e o chamado, tem um chamado de fora, tem uma chama de dentro. Esse chamado de fora tem o poder de encandecer a minha chama, ela fica maior, não é? E vice-versa. Então tem um processo, você falou de sinergia, né? Isso é sinergia. A chama, de certa maneira, ilumina o chamado encandece a minha chama e com isso labareda como resultado. É uma coisa bonita, uma coisa forte. Então essa conexão precisa ser feita. Se eu olhar só para fora e não olhar para mim, incompleto. Se eu olhar também só para mim, naquela de vou fazer o que eu gosto, também incompleto. Né? Ninguém pagaria muito pelos nossos hobbies. Sem dúvida. Então eu preciso gostar do que precisa ser feito, aprender a gostar do que precisa ser feito. Então essa junção de chamado com chama faz com que a gente... Eu vejo esses grandes nomes do mercado. Vamos falar um pouco depois do empreendedorismo, que eu vi que você educa muito o pessoal das empresas, empreendedores e empresários. Empresários. E aqui a gente está falando um pouco da parte de criatividade, aonde que tem essa mescla, porque eu vejo alguns empresários que eu recebo aqui, eles são muito com foco no dia a dia da operação deles. E tem que contratar a mente criativa, que é o que vai dar a visão de futuro, digamos assim. Quando você está na empresa, você vê isso, você consegue ver o cara que tem uma criatividade diminuída porque ele está tão sufocado na operação do dia a dia, e ele precisa trazer mentes externas para abrir a cabeça dele? Então, como é que é? Nelson, é o seguinte, eu lido com isso há muito tempo e a minha proposta é criar empresas únicas. Boa. Através de empreendedores. Então, empresa única, já dá para notar que é uma ideia única. Sim, né? Sim. Então, eu ajudo nessa criação de empresas únicas. Existe a empresa e existe o negócio. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O negócio é esse que está no mercado para resolver algum tipo de problema. A empresa é aquela estrutura jurídica, social, legal, fiscal. Bom, você precisa dela também, até, senão você não atua legalmente. Sim. Você precisa das duas. O problema é que a empresa rouba a cena do negócio. O negócio é inspirador. Empresa não inspira nada. Interessante isso. E empresa, aliás, Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu ia usar a palavra, não sei se pode aqui, não vou usar. Aqui... Então, pode usar. É broxante. A empresa broxante. Agora, o negócio é empolgante. Entendi. E o empreendedor, às vezes, e até por força da circunstância, ele vai botando mais tempo dele na empresa do que no negócio. Eu conheço empreendedores que teve só uma única ideia na vida. Depois de 10, 20 anos, não tem mais nenhuma. Aí tudo que ele fez. Mas para ele ter chegado a 20 anos, ele teve que trazer gente criativa. Você não tinha sobrevivido. Não, ele anos. Consegue meio arrastando a perna, Entendi. vai que vai, trocando figurinha. O que ele ganha no primeiro semestre, ele perde no segundo. Sabe aquela coisa sem graça? Entendi. Não é uma coisa geradora de riqueza, não. É aquela coisa que patina. Porque ele não teve mais ideias. Agora, eu não acho que há uma necessidade
de trazer gente de fora. E também não acho negativo trazer gente de fora. Acho que alguém que chega para dar um rompimento naquele padrão que está instalado. Ou enxergar aquilo que você falou, do blind spot. Tem coisa que não enxerga. Se não trazer um cara de fora para enxergar, talvez o cara não vai enxergar, ou nunca vai enxergar. Pode ser. É verdade, isso é muito verdade. Mas eu acredito mesmo, de verdade, que a maior parte das ideias virão de dentro da própria empresa, na hora que você tira ela do modelo mental de destino e leva ela para o modelo mental de desígnio. E a hora que você tira a ocupação do tempo, das energias e das inteligências da empresa e leva para o negócio. Aí o negócio vai. Aí vai, porque as pessoas todas são criativas. Sim. Você pode trazer uma mente lá de fora que vai ajudar nesse tempero, mas não necessariamente. Tem muito daquele negócio do cara tá tão voltado quem falou que o cara tá tão voltado pro dia a dia, que nem a dona de casa, etc., que ela não consegue fazer outra coisa, porque tá consumindo muito tempo dele das coisas pequenas e burocráticas que ela precisa fazer para a empresa acontecer. A rotina é o desencanto absoluto, Total. Né? Não tem jeito. Você tem que sair da rotina, tem que quebrar a rotina. Tem, né? A rotina é a mecanização da mente. Né? E é onde você está na sua zona de conforto, não é? Você está instalado na zona de conforto e você cai nessa que você também não quer assumir risco nenhum. Sim, ou seja, automaticamente a sua mente te coloca na zona de conforto. Isso mesmo. Automaticamente, se você não fizer absolutamente nada, ele vai sempre fazer com que você faça as mesmas coisas. É isso mesmo. O cérebro é genial e estúpido ao mesmo tempo. Porque ele se repete todos os dias. Fantástico. Ele é genial quando você faz com que ele seja genial, né? O Robert Frost é um autor que eu gosto, ele tem uma frase assim: o cérebro é um equipamento maravilhoso, começa a funcionar quando você desperta pela manhã e só para quando você chega na empresa. Boa, essa é boa. Porque a hora que você chega na empresa, normas, rotinas, terrível. aquele monte de gramas, organogramas, fluxogramas, cronogramas, terrível. E aí acabou a imaginação, acabou. As pessoas que tendem a viver da indústria criativa, elas são diferentes do que o cara que tem Às vezes o cara é formado, PhD em Harvard, que seja. Eu não estou nem falando do nível de escolaridade ou social do cara. Mas às vezes ele não trabalha na indústria criativa, ele é um cara repetidor. E tem uma diferença? Tem uma diferença. E o quinto desígnio responde isso. Com isso legal. A gente já vai para o quinto, fica ótimo. Faltando o terceiro, a gente volta para o terceiro. Mas o quinto desígnio, ele é o ufa e oba. Tua vida é ufa ou é oba? Né? O quinto desígnio é o seguinte: o que você está contando, eu demoro um ano para fazer um game, é interessante. A pessoa está mais ligada ao processo do que ao resultado. Isso é legal, porque a gente fica muito de olho no resultado. O que é que eu vou ganhar com isso? Quanto isso vai me render? Como diria a velha economia, qual é a taxa de retorno? Que é uma questão de velha economia, né? Ou ROI, né? Return on Investment. É isso. Eu vou ter o retorno sobre os meus investimentos. Mas isso tudo também conta no mundo dos negócios, mas é muito importante o processo. Se o processo é ufa, tipo, terminei, ufa, e o sentimento é de alívio, e você quer chegar em casa e tomar uma cerveja para dar uma relaxada, porque o dia foi um martírio desgraçado, embora você tenha conseguido fazer a tarefa. Oba é diferente. Oba é um sentimento de contentamento. Você termina e você está cansado do mesmo jeito, e talvez você toma sua cervejinha do mesmo, não tem problema. Mas no dia seguinte você quer de novo voltar rapidamente para o seu trabalho e retomar de onde você parou, que aquilo te faz muito feliz. Então é o sentimento de alegria. Num é alívio, no outro é alegria. Quem trabalha no seu processo criativo é sempre alegria. O processo criativo, né? Ele é alegre. Porque o processo criativo, e aí precisamos dizer uma coisa importante, porque às vezes a gente acha que é sempre um processo, uma técnica, um método. Tudo isso pode facilitar. Mas a criatividade é você não deixar morrer dentro de você a criança. Por isso o menino. Boa. Não deixar morrer a criança. Esse é o processo criativo. E a criança é sempre alegria pura. É verdade. Não é? É a ausência do medo, é a vontade da descoberta. Tem uma pitada de responsabilidade aí ou não? Eu diria que uma pitada de ousadia, né? Porque agora também nós somos adultos, né? Mas como assim, criança eu era bem responsável. Irresponsável? Total. Mas você tinha anjo da guarda, agora você não tem mais. Essa é a diferença. Toda criança tem anjo da guarda e ela pode ficar naquela beira do abismo que ela não cai. Vai ficar você na beira do abismo, você vai ver o tombo que você leva, perdido. Nelson. Tá perdido. Vai se esborrachar lá embaixo. Mas a gente já tem um senso de responsabilidade. Mas isso não pode se chamar de medo.
Quer dizer, a gente... E o adulto... Porque a criança é a ausência do medo. Exato. Nós, infelizmente, temos que lidar com medo. No meu livro, ele é um personagem. Ele recebe o nome de Mórbido. Para dizer que ele existe, ele está presente e nós precisamos lidar com ele. E aí ele mostra como é que você lida com ele. Sem combater, sem eliminar. Não dá, não vai ter chance. Então, como é que eu crio uma certa intimidade com ele para identificá-lo quando ele se pronuncia? Você não pode vencê-lo, junte-se a ele, uma coisa assim? Você saiba trabalhar com ele? Mais ou menos isso. Bote ele no lugar devido, agradeça por ele existir, mas deixe ele lá. Né? Porque ele, de fato, espanta as boas ideias. Ele é que vai dizer para você, não vai dar certo. Não, isso que você está pensando, se fosse muito bom, quem já tinha pensado antes. Ele que vai te dizer isso. Que interessante. Né? Isso aí, não, para com isso. Você está pensando que você é gênio? Ô Nelson, você pensa o quê? Que você é brilhante? Você não é brilhante coisa nenhuma. Ele te provoca. Ele fica lá do lado. É aquela voz que... É aquela vozinha que fica aqui. Então você precisa puxar o ouvido para um outro lado e deixar ele saber aí. Isolá-lo. Né? Saber de isolar. Alguma maneira, minimizá-lo. Minimizá-lo de alguma maneira. Porque ele no fundinho também não é bom? Um pouquinho. Bom, porque senão você também se transforma num suicida, né? É isso que eu ia falar, umas coisas você vai muito longe de uma coisa que não é factível e perigosa, eventualmente. Às vezes então tem um pouquinho ali do ele dá a medida certa, né? Boa. Não podemos eliminar. Por isso que você fala que não pode eliminar. Eu tenho uma historinha que eu conto que aquela bicicleta de 2 lugares, hoje não se usa muito, mas eu me lembro que os sobrinhos do Pato Dono usavam de 3 lugares, não sei se você lembra. Mas essa é de 2 lugares. Então, o da frente está pedalando para subir uma rampa íngreme, né? E quando ele chega lá em cima, ele fala, puxa, eu pensei que não fosse conseguir. Aí o de trás falou, se eu não tivesse brecado o tempo todo, a gente não ia... Então, assim, o de trás é o mórbido, né? Que você está vendo uma baita força lá e ele brecando atrás. Mas se ele não breca, você despenca. Tem essa. Então tem esse lado também. É o equilíbrio, então, como tudo na vida, né? É saber equilibrar. E eu fiquei curioso do terceiro, que a gente pulou. Agora você vai precisar comprar meu livro para ler o terceiro desígnio. Boa. Mas não, aqui não tem economia, não. Acho que o livro vale a pena ler de toda maneira. Mas o terceiro desígnio, ele é interessante porque ele trata da relação que a gente tem com as coisas e com as pessoas. Então o terceiro desígnio é a relação sujeito-sujeito. Eu digo, esse terceiro desígnio ele aparece porque às vezes a relação que a gente tem com as coisas e com as pessoas é de objeto. A gente trata objeto como objeto, não devia, e a gente trata sujeito como objeto, imperdoável. Quando você trata sujeito como objeto, você está usando a pessoa, né, e não está tendo uma relação humana com ela, mas uma relação utilitária. Agora, quando você trata objeto como objeto, também você está tratando de uma maneira utilitária, quando poderia ser uma relação diferente. O criativo sabe que as coisas têm vida. No meu livro tem um personagem que é o velho Tafu, é o velho, e tem um menino. E sempre que eles se encontram, eles tomam um café. Como você gosta de café e eu Adoro. também, então você vai sentir cheirinho de café lendo o meu livro. Boa. Mas eles tomam naquela cafeteira italiana. Né? E chama Ritinha. Ela é um personagem do livro. Não diga. E tem um outro personagem do livro, que é essa bicicleta que você vê aqui, é a bicicleta do menino. Sim. Ela se chama Rosalina. Interessante. E isso dá vida aos personagens, né? Porque eles têm nome, eles são sujeitos. Boa. Nem é uma bicicleta, nem é uma cafeteira. Então, no meu caso aqui, eu teria que dar um nome por câmera, por computador. Mas devia, você não deu ainda? Ainda não. Mas faz isso, você vai ver. Pensar mas vai criar, o seu estudo vai criar vida, né? Mas isso que você falou é tão interessante. Tudo isso aqui vai ter vida. Que eu acho que as crianças fazem isso naturalmente. Lógico, elas fazem. Naturalmente, porque meus filhos chamam cada carro que tem na casa de um nome. Então, por exemplo, o branco acho que é Nevasca, ou Nebraska, uma coisa assim. Pai, hoje nós vamos de Nevasca. O outro carro metálico é Luminoso. Isso. Ele falou, pai, hoje nós vamos de Nevasca ou de Luminoso? As crianças sempre fazem isso. Eles não foram educados para isso que eu quero dizer. Isso que você está falando é instintivo. É isso, é das deles. Crianças. É isso mesmo. Então nós precisamos tratar tudo como sujeito. Tudo é sujeito. Muito bom. Né? Até porque a gente vai cuidar das coisas também, não vai deixá-las jogadas de um lado. A gente começa jogando as coisas de lado, e depois a gente joga as pessoas de lado também. Logo mais nós vamos estar fazendo isso. Muito bom. Também. Muito então, bom. E para a gente finalizar, qual é
o projeto de futuro do Roberto? O Roberto tem outros livros a serem lançados num futuro não muito distante? O Roberto está focado em ensinar as pessoas no mundo corporativo e não? Como é que é? Qual que é o futuro do Roberto? O futuro do Roberto é ajudar as pessoas e as empresas cada vez mais a descobrir o que é essencial. Legal. E o que é essencial é tudo aquilo que não passa. Boa. Apesar das coisas que passam. Boa, é tipo um problema de filosofia, a gente precisa pensar nisso que você falou. As crenças passam, os valores não passam. As crenças passam? As crenças passam. Tem coisa que você acredita hoje, amanhã você não acredita mais. Já dizia Raulzito, uma metamorfose ambulante. Mas se você tem um valor que você tem hoje, amanhã você não tem mais, então essa volubilidade é perigosa, né? Porque a gente não pode abrir mão dos nossos valores nunca. São eles que nos mantêm no eixo, apesar do pneu da bicicleta tá sempre rodando. E esses valores, eles vêm da essência desde a sua família, da sua criação, desde que você nasceu? Ou os valores são criados ao decorrer da sua vida? As crenças mais no decorrer da vida do que os valores, né? Os valores, acho que os valores vieram primeiro. Da base. Você tem um valor, daí você nasceu e foi encaixado nele. Boa. Mas tem outros livros vindo aí no futuro? Não? Você sempre tem. Esse aqui é o primeiro de uma série. De uma série que vem por aí, mas esse é o primeiro, né? Muito legal. É o sétimo, mas o primeiro é uma coisa que você imagina que você adora, escrever, muito, criar. Gosto muito. Eu acho que escrever tem a ver com o silêncio e tem a ver com o intervalo. E você então, que escreve mesmo, ou seja, sim, você é mão na massa. Eu mesmo. Nada de falar para alguém que escreve. Não tenho o escritor. Não tem o escritor profissional. Você profissional. Eu sou eu mesmo que escrevo. Eu gosto de escrever. Que delícia. Eu mesmo que faço isso. E tem que ser, imagino, tem que ter uma disciplina. Precisa. Enfim, não só para organizar as ideias, de colocar no papel. É um processo de criação. É um processo de criação. Como a gente edita vídeo, tem que ter o papel em branco e logo você vai juntar uma porção de palavras. É um trabalho de tecelão, de carpintaria. Fantástico. A matéria-prima do escritor é a palavra. E os melhores textos são aqueles que você escreve à mão, não escreve nem em computador. Interessante. Porque é do coração, do braço, para o dedo, para a caneta, para o papel. Muito bom. Então você quer dizer que o seu livro é na mão? Alguns textos você vai mais, né? Mas alguns, os melhores, aquele que você fala aqui. Que legal. Mas daí você pega esse à mão e dá para alguém que vai para o computador. Não, aí eu mesmo faço isso. Você mesmo? Eu escrevo à mão que aí você está no ritmo adequado para fazer a escrita. Você já está meio corrigindo também, não? Você escreveu alguma coisa, depois está falando com o computador, você faz a alteração. alteração. Deixa esse negócio de corrigir para depois. Não deixa. Você não faz a alteração, então, do que você escreveu na mão, a hora que você está falando com o computador, você não vai alterar. Não, você vai e rabisca. Primeiro você escreve à mão e rabisca muito. Rabisca bastante. E reescreve muito, né? Não é assim do jeito que você está pensando. Não é da primeira que já sai, vai fazer. Não, você escreve, reescreve, muda. E o computador tem a facilidade de você mexer com Sim, Ctrl-C, Ctrl-V. Você tira, põe, leva para lá, isso fica melhor aqui, fica melhor. Quanto tempo demora para escrever um livro? A produção ou a criação? Não, tudo. Desde a hora que eu falei, eu vou escrever O Velho e o Menino. Não, O Velho e o Menino, ele fica incubado na minha cabeça. Ele fica incubado uns 2-3 anos na cabeça, até a hora que você vai para a produção. A produção, eu escrevi esse livro em 40 dias. Mas tinha 3 anos antes de preparo, de palestras que eu já falava sobre o assunto. E ele é em papel e digital também, ou ele é só em papel? Ele é papel e digital. Digital. Tem no formato digital também. Que interessante isso, eu acho que é o futuro. Você vai ver que com o tempo as pessoas vão começar a ficar cada vez mais digital do que analógico. E outro, a tradição e a inovação. É isso. E onde as pessoas te acham, para a gente finalizar? Como eles acham informações do Roberto? Site? Tem o Facebook do Roberto Tranjan. Legal. Não é? Tem o site www.robertotranjan.com.br. Tem www.metanoia.com.br também, que entrando pela minha empresa. Legal. Entra no meu site também e vice-versa. Muito legal. Tá por aí. Se vocês gostarem desse papo, não deixe de procurar o Roberto. Incrível o que ele fala, incrível. Isso me encanta, essa história de propósito, porque a gente vive isso no dia a dia, sem ter a teoria que ele tem por trás. Ou seja, é legal ouvir um pouco do que ele tem a dizer, porque é muito natural daquilo que a gente sente, do que eu sinto estando inserido dentro da indústria criativa. Mais uma vez, Roberto, muito obrigado pela oportunidade. Né? Valeu. Muito obrigado por estar aqui, obrigado por ter vindo junto com a gente. Valeu, Roberto. Obrigado.